Vamos falar aqui um pouquinho sobre as pessoas lendárias no mundo aí da programação de software. Então, programadores, programadoras, desenvolvedores, tem pessoas dev aí que trabalham com software, a maioria delas, incluindo você, né, são absolutamente horríveis. Incluindo eu. Especialmente você. Né? Especialmente eu. Mas existem alguns poucos, muito poucos mesmo, que são realmente pessoas incríveis, né? Então o canal aqui, o Big Box SWE, fez um vídeo aí muito legal listando as pessoas que realmente, né, acabaram fazendo muita diferença, pessoas incríveis no desenvolvimento de software. E quando eu digo incrível, é um nível totalmente fora do comum. Claro, o que ele está trazendo aqui é realmente a exceção da exceção, assim, né? Não é alguém que fez um CRUD muito bonito, uma coisa muito performática, não é alguém genial que usa os melhores design patterns, não é isso, né? São pessoas que realmente construíram sistemas, softwares, programas aí que mudaram a história da humanidade ou como a gente trabalha hoje em dia. A fundação, né? A base a fundação de tudo que a gente está fazendo aqui. Provavelmente ninguém estaria aqui fazendo nada do que a gente está fazendo se não fossem essas pessoas aí. É verdade. Fazer uma listagem, trazer a listagenzinha aqui de algumas pessoas, né, que estão no... É um vídeo, né? Na verdade é um vídeo onde eles citam essas pessoas e dizem os pequenos feitos que essas pessoas fizeram ao longo da vida, né? Então um deles, obviamente, é o Linus Torvalds, né, que criou aí o Linux, mas mais do que isso, o Git, né? Que, pô, o Git... Só criou o Linux e o Git. Eu acho que o caso do Linux é realmente impressionante, assim, porque o Linux, para quê? Porque eu vi muita gente falando com esse lance da tela azul, aí, do problema que deu e tudo mais, muita gente dizendo, né, pô, o Windows é a base de software, né, a gente depende muito, e sim. É verdade, para o usuário final. Só que o Linux é a base de tudo, porque o Linux é basicamente o sistema operacional da internet. Né? Então, sei lá, muito mais de 90% aí das soluções que a gente se baseia, que a gente acessa hoje, são baseadas em Linux. Né? Então, servidores, os servidores das telefonias, servidores de grandes sistemas, tudo mais. Então, assim, a base de tudo é o Linux, sem contar Android, sem contar soluções embarcadas, sem contar mais um monte de coisa que é baseada em Linux. Né? Então é impressionante, assim. É verdade, é inacreditável, né? E o lance do Git também, que ele criou muito por causa do Linux, por causa da comunidade que se formou ao redor do Linux, ele criou o Git para ajudar, e no fim, né? Olha o que é o Git, né? E curiosamente a maior mantenedora de repositórios Git, o GitHub, é da Microsoft, né? Então acaba tudo dando aquela voltinha, né? Temos ali o Richard Stallman, que criou o GNU, né, e a fundação o termo Free Software, né, e a fundação do software livre. Então, ele é um cara peculiar. Aqui no vídeo é interessante que ele fala assim, o Richard Stallman é uma pessoa genial aí que faz parte da fundação, só não dá para ler o que ele fala. Não dá pra conversar com ele. Assim. A gente viu palestra do Richard Stallman aqui em Porto Alegre, no falecido Fizzly, e foi bem bizarro, assim, a experiência muito de ver engraçado. Ele palestrar, uma pessoa fora da sociedade. É difícil, assim, ele tá na margem, assim. Ele tá numa outra camada. Noutra camada. Ele funciona noutra camada, é engraçado. Mas tem que reconhecer aí o que ele fez, né? Então, ali, junto com o Linux ali, no caso o GNU, né? Então meio que evoluiu cada um para um lado, digamos assim, né? Ele era muito mais radical em termos do conceito que ele desenvolveu, e o Linux, né? E toda a galera do Linux não, então... Sim. O que mais? Temos ali o John Carmack, né, que é líder por trás de vários jogos que algumas pessoas devem conhecer aí, né, como o Commander King, o Wolfenstein 3D, e Doom e Quake, olha só. Só o Doom e o Quake. Só é pouca coisa, né, só o Doom já... Quem não fez aquelas festas de levar um monte de disquete pra lá e pra cá, pra deixar uma coisa e tal. Então, muito legal, né. O Fabrice aqui, esse assim, vale pesquisar. Assim, esse é muito hard, né. O Fabrice Ballard aí, que acho que é um francês, né. A gente fala, parece que é nada, né, botar aqui assim, mas eu acho que vale... O Fabrice Bellard, ele criou, então, o FFmpeg, o QEMU e o TinyC Compiler. É difícil explicar o que isso representa, mas dá para dizer, no caso do FFmpeg, quem está assistindo aqui não estaria assistindo esse vídeo, tá? Porque o YouTube é baseado também na solução de vídeo aí, que é o FFmpeg, e basicamente tudo que existe de vídeo hoje depende do FFmpeg, que é o software que o Fabrício criou. O QEMU eu não me lembro o que é, e o TinyC Compiler também. Basicamente a gente depende disso para praticamente tudo. Né? Todos os softwares praticamente rodam aí. Que foi o que possibilitou que a gente desse um passo a mais, assim, né? Então o compilador usei na faculdade. Exatamente, muito pequeno, e que permitiu que a gente tivesse... Então,
tudo depende, e nesse caso aqui é extremamente importante, que foi tudo open source. Então, nesse caso, muitos grandes negócios, então o YouTube, né, depende desse software open source. Mesma coisa pro TinyC Compiler, pro Cameo. Então é realmente absurdo. Fala do Dennis Rich, criou o C e o Unix, só isso? Só, coisa pouca também. Né? Então o Unix aí, inspiração pro Linux, a linguagem C, basicamente é tudo feito em C, né? Todas as camadas e que a gente não só tem. isso, mas a linguagem C inspirou as novas gerações de linguagens. Exatamente. Né? Então o JavaScript deriva do ECMAScript, né, que vem do padrão C. Exatamente, também é fundação para praticamente tudo. E talvez a pessoa mais importante aqui, se a gente for elencar, a Kathleen Buff, que criou o Assembly. Olha só. Basicamente. E não só o Assembly, né? Dizer que ela criou o Assembly é errado. O conceito por trás. Conceito, exatamente. Tá? O conceito de camadas de abstração e o conceito de uma coisa em cima da outra e o lance de linguagem de máquina. Então, tudo isso que a gente falou acima, que são as pessoas mais importantes em termos de criação para a humanidade que a gente vive agora, não existiria também se não fosse pela criação da Kathleen Buff, que foi basicamente a fundação de tudo. É muito interessante isso daqui. E até hoje o Windows tem coisas da tela azul ali, aquela etapa ali que a gente tava falando de muito baixo nível, roda coisas em Assembly. Então não dá pra dizer, Assembly é coisa antiga. Não. Até hoje tá rodando aí. O que a gente faz é em cima de Assembly, basicamente, né? Que é a linguagem mais próxima de máquina, né? A linguagem humana mais próxima de máquina que a gente tem. Né? Por último, a gente ainda cita o Terry Davis, que criou o Tempo OS. Nunca usei o Tempo OS, mas... Então, enfim, vejam um vídeo lá, um vídeo curtinho, que esse canal tá fazendo uns vídeos curtos, assim, bem legais. A indicação foi, inclusive, no vídeo do Theo, que eu vi. E aí também tem o link ali na newsletter, lá, o link pro vídeo original que tava passando aí no fundo. Mas é bom a gente falar da história, trazer, assim. E por que esse vídeo tá aqui? Para conectar com o que a gente falou nessa edição aqui, sobre a importância das pessoas e da tecnologia e o software e tudo mais, e esquecer um pouco dessa baboseira aí que ficam tentando... Eu acho muito bom, inclusive para as pessoas conhecerem um pouco da história, né? Lembra do John Madog? Ele também, o John Madog Hall, ele era o John Hall e Madog acho que era o apelido, né? Mas ele também as palestras deles eram muito boas. Mad Dog não era o nome dele. Não, Mad Dog não era o nome dele. O John Madog, eles gostam muito de fazer isso nos Estados Unidos, botar no meio o apelido. E aí, só que assim, ele é uma pessoa muito legal. Esse era uma pessoa muito legal também. É verdade. E aí ele dava umas palestras incríveis. E eu me lembro muito de uma palestra que ele falou que ele tava... que ele conheceu o Linus Torvalds, quando o Linus Torvalds estava lançando uma primeira versãozinha muito alfa do um guri, assim, lançando um piada. E aí dizer que ele falou que ele trabalhava, não me lembro se era na Intel, Dell, uma grande empresa de hardware, assim. E eles estavam tentando procurar opções novas, né? E aí um dia esse guri chamou ele pra ver uma coisa lá, chamou ele num canto, assim. Ele falou que ele tava dentro de um barco, passeio de barco, o guri trouxe um computador, assim, olha isso aqui e tal. E aí ele não tava nem aí, tava tomando um refrigerante, coisa assim. E daí ele olhou e ligou e o negócio funcionou, assim. Daí ele ficou olhando... Que ele ficou meio incrédulo, né? Que o guri o Linus disse, tô criando uma... pra funcionar... Inspirado aqui no Unix, não sei o quê. Pra funcionar numa máquina que até então ninguém tinha conseguido fazer funcionar, né? E aí, dizendo que o John olhou e viu, peraí, tem alguma coisa aqui. E aí, dizer que ele usou o poder que ele tinha de acesso na época pra pegar um monte de tipos diferentes de máquinas e mandar pro Linus. Então o Linus tinha vários tipos de hardwares diferentes na casa dele pra ele poder desenvolver o Linux em cima e aí conseguir montar coisas que funcionassem em todas as máquinas, né? Então, bem interessante às vezes a conversa certa com a pessoa certa na hora certa faz uma boa diferença também.